Bem-vindo ao Caminho com Jesus, a nossa jornada com fé. E hoje é o dia 15 da nossa jornada de 90 dias, onde a gente vai navegar por todo o Novo Testamento. E eu sou Jenny Almeida, cristã, como serva do Senhor, estou aqui para que a gente possa mergulhar juntos na Palavra de Deus, viver os mandamentos e levar a esperança de Jesus para todo mundo. E cada dia tem uma nova leitura, uma reflexão sobre a nossa vida, uma mensagem para compartilhar nas redes sociais. Então pega a sua Bíblia, abre o coração e vem comigo nessa caminhada rumo ao céu. E hoje a gente vai ler Marcos, capítulo 5. O título para mim aparece: Jesus cura um homem dominado por espíritos maus. Jesus e os seus discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério, aonde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho de Deus, do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. E ele disse isso porque Jesus havia mandado: Espírito mau, saia desse homem. E Jesus perguntou: Como é que você se chama? E ele respondeu: O meu nome é Multidão, porque somos muitos. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para que fora daquela região. Acontece que, num morro perto dali, havia muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: Nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. Ele deixou. E os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. E estes, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. E quando chegaram perto de Jesus, viram um homem que estava antes dominado por demônios e ficaram espantados porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. E os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Vamos abrir um parênteses aqui. As pessoas viram, as pessoas conheciam a história daquela pessoa que estava sofrendo. Jesus expulsou os demônios e os donos das terras ficaram com medo de Jesus. Olha, gente, fecha parênteses, vamos embora. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: Me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: Volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Então ele foi embora e contava, na região das 10 cidades, o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. O versículo 21 agora tem um título: O pedido de Jairo. Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus. Pediu com muita insistência:
a minha filha está morrendo, venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que sare e ela viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão junto e o apertavam de todos os lados. E ali chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa. Pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo, o sangue parou de escorrer e ela teve a certeza que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou a minha capa? E os discípulos responderam: o Senhor está vendo como está de gente apertada de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Que lindo, né? E continuando, versículo 35. Jesus ainda estava falando. Quando chegaram, alguns empregados da casa de Jairo disseram: seu Jairo, a menina morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos, Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto, gritando. Então ele disse: por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele. Mas Jesus mandou que todos saíssem, e junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava, pegou-a pela mão e disse: Talita cumi. Abre parênteses, quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina de 12 anos levantou-se e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhasse a notícia de cura e mandou que dessem comida à menina. Que lindo, né? E assim chegamos ao final do capítulo 5 de Marcos. E nesse capítulo, quantas coisas aconteceram, né? Tá assim para navegar em vários e refletir e entender. E o mandamento que eu acredito que desse capítulo é: Jesus, ele te dá, ele não toma. Então, ele entrega de bom grado, de coração, né? Então, a ação de hoje é: ajude alguém em necessidade. Ele deu alívio àquele homem que estava sofrendo. Ele deu alívio ao pai que estava ali com a sua filha morta pelos médicos, vamos dizer assim, pelos humanos. Ele deu alívio àquela moça, né, aquela mulher que estava com aquela hemorragia, também há 12 anos. Então, Jesus, ele é maravilhoso, ele é lindo. Então, entregue a alguém, ajude alguém, porque nós estamos aqui para ser exemplo dele, né? E o versículo para o post seria Marcos 5,36. Não temas, crê somente, porque Jesus transforma medo em fé, né? E convide alguém para que tenha essa paz na sua vida, certo?
E assim chegamos à leitura, né, de mais um dia nessa nossa jornada com fé. Que a leitura de hoje tenha tocado seu coração, que tenha te aproximado ainda mais do amor de Deus, né? Porque eu acredito que as aflições desse mundo serão sempre diminuídas se a gente estiver cada vez mais conectados com Deus, né? E que Jesus esteja no seu dia, que você sinta o toque dele, que o Espírito Santo te envolva e que o teu coração fique cada vez mais conectado e com conhecimento para que você possa tomar boas decisões. A paz do Senhor Jesus e até o próximo episódio. Até amanhã, que estaremos no dia 16.